noite, amigos. Desculpe pelo atraso, porque hoje deu um probleminha nos telefones, nós somos meio uga-uga, e sabe como é que é? Então, mas conseguimos. Então, boa noite, meu nome é Maria Henrique. E eu sou Regiane Santos, estamos aqui mais uma noite para falar do amor de Deus e como Ele cuida da gente, como Ele faz a gente exercitar a paciência, o bom humor, né? Por conta dessas coisas. Num celular já estava ao vivo, no outro não entrava e a gente não sabia que cara que estava fazendo para a situação, que não estava entrando. Que eu não tenho muita né? paciência. E aí fica aí, assim, calma, ó, já tá entrando e a gente esquece que está ao vivo, né? Pois é, então, pessoal, mas é assim, é o normal da vida, não tem o que a gente fala, né? A gente tem Cristo, a gente vive com Cristo, a gente tem amor por Cristo, Cristo tem amor por nós, mas a coisa continua, a vida como ela é, não tem jeito, tem escapatória, né? Mas o interessante, pessoal, sabe, o mais interessante é o seguinte, que talvez seja esses treinamentos, essas coisas que acontecem, né? Que realmente vão fazendo a diferença, que vão fazendo realmente a gente... Sabe, ou explodiu, não explodiu, ou, sabe, ou, sei lá, determinar algumas regras, determinar algumas coisas para que a coisa ande de uma maneira diferente, né? E não tem, é complicado, mas é isso aí, é a vida como ela é. Pessoal, hoje eu gostaria de, eu estava pensando num tema interessante, porque o domingo era a live dos vídeos, né, do vídeo que a gente fazia, né, que a gente transferiu para quarta-feira, por conta até mesmo do trabalho que o pastor João faz no Centro de Recuperação. E a gente começou a fazer as quartas-feiras. Mas assim, pessoal, o que eu queria dizer a vocês. Hoje eu vou puxar um tema dentro desse mesmo que me veio na cabeça assim, é uma coisa assim meio estranha, mas é para reflexão. Livezinha da reflexão. Isso para pensar. Não vou puxar curtinho para não... E depois já mudar o tema. Pessoal, o que é o jogo? Vamos lá. Você joga na loto, você é cristão? Você é cristão 100%? Cristão. Você joga na loto, na Mega Sena? Essa é a primeira pergunta. Segunda, e mais importante. O que é a Bolsa de Valores? O que é a Bolsa de Valores? É um jogo? Por quê? Quando você aposta numa loteria, muitos vão ter que perder para alguém ganhar. Não é isso? Muitos vão ter que perder para alguém ganhar. Aquele dinheiro pode ter vindo de N coisas, né? Do salário, da aposentadoria, de N coisas. Que às vezes a pessoa tira para fazer aquilo ali, apostando e achando que possa ganhar. O que é a Bolsa de Valores? Essa é a mais importante. Para alguém ganhar, alguém vai ter que perder. Isso é ponto pacífico. Quem investiu é um jogo também. Para alguém ganhar, alguém vai ter que perder. Certo? Porque você está na Bolsa de Valores. Nem todo mundo ganha. O que ela realmente, o sobe e desce da Bolsa é que faz com que a pessoa ganhe. E alguém que comprou na subida, perde na queda. Vai vender na queda. Ela perdeu dinheiro para alguém ganhar. Que comprou na queda e está apostando na subida. Entenderam ou não? Isso aí fica só para reflexão. É o início só para reflexão. Quarta-feira é outra história, tá bom? Agora, neguinha, puxa o tema hoje, por favor. Então, vamos falar de um tema, como a gente sempre fala, a gente fala do nosso dia a dia, né? Uhum. E eu queria usar um exemplo assim de quando lutas no nosso emocional acontecem nessa subida e descida de humor, de pensamento, de sentimento, de acontecimentos, né? Bolsa dos sentimentos. Porque o que acontece? Nós vivemos num mundo onde ele flui naturalmente e nós vivemos várias situações, dias bons e dias ruins. Como que a gente lida com essas emoções, né? Porque tem momentos que a gente está lá em cima, toda feliz, com situações, e de repente vem alguma coisa que acontece no seu dia a dia, um telefonema, uma mensagem,
que muda toda aquela situação de alegria e você começa a viver como se toda aquela alegria que era tão grande, uma coisinha pequena, acaba com o seu dia. Como que você reage a essa situação? Como que você deixa o seu emocional? É fácil trabalhar com o emocional? É fácil saber, porque a gente fala muito de Deus, não, é só orar e tá tudo certo. Será que é assim que funciona mesmo? Será que o coração sincero muitas vezes fala mais do que essa realidade de palavras? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, para as pessoas, a gente mostra que está bem, porque muitas vezes essa necessidade de mostrar que está bem é real. Por exemplo, eu sou professora, então eu posso estar mal, com algum problema de saúde ou com algum problema dentro da minha casa, na minha família, só que na hora que eu estou lá dando aula, eu não posso levar aquele problema para os alunos, eu tenho que vestir, vamos colocar assim, uma máscara de professora e ali fazer o meu trabalho. E aí, depois que eu saio daquele momento da aula, volta aquele sentimento de agora eu sou a Regiane e vou viver aquela situação que eu estava vivendo. Então, muitas vezes na nossa vida, né, a gente costuma vestir uma máscara de que está tudo bem, porque precisa estar tudo bem diante daquela situação, diante daquele momento, e depois nós caímos na realidade. Só que com Deus, a gente pode ser sincero o tempo todo. Então, se não tá bem, você vai falar para Deus que não tá bem. Se tá legal, você vai mostrar para Deus em agradecimento que tá legal. Porque muitas vezes a gente escuta que a gente tem que ser grato por tudo. Só que nem sempre a gente consegue ser grato de forma natural. A gente precisa mostrar para Deus, Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor tem feito na minha vida, mas agora eu estou triste, agora eu estou passando por esse momento de dor. Então, a gente fala isso até mesmo quando morre alguém. A pessoa, ela precisa viver o luto, ela tem que passar por esse processo. E daí depois ela fala, não, Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, mas ela tem que chorar. Ela não pode ficar só fazendo assim, não, Deus sabe o que foi melhor, né? Tá tudo bem. Não, se não tá tudo bem, eu vou falar, Deus, não tá tudo bem, não tô contente com isso. Estou triste, ou se não, estou com raiva. Por quê? Quando a partir do momento que o seu coração se abre, principalmente diante de Deus, Ele que olha para o seu coração sincero, porque também se você mentir, Ele vai saber que você está mentindo, e aí sim Ele acalma o seu coração, o Espírito Consolador vem e muda. Então a gente sabe que o louvor liberta. Eu tenho esse costume, se eu estou muito triste, eu começo a lembrar de hinos que falem alguma coisa que vem me consolar. Por quê? Eu não vou ficar rindo se eu não estiver bem, mas eu vou pedir a ajuda do Espírito Santo para que Ele console, para que Ele transforme aquele momento e mude. Então, o que é mais importante? É você agir de forma natural ou ser sincero. Só que ser sincero nem sempre dá para ser em todos os momentos. Às vezes você vai ter que sim vestir aquela máscara de profissional, aquela máscara de mãe, aquela máscara de mulher, de esposa, em um determinado momento. E daí depois você chora, você pede ajuda, depois você conversa, porque muitas vezes naquele momento de frustração, você vai falar uma palavra que não deveria ter falado, você vai expressar uma coisa que não deveria ter expressado. Então, às vezes, essa máscara é importante por um momento, não para sempre, porque a partir do momento que vira para sempre, vai chegar uma hora que você não aguenta e você explode. Mas em alguns momentos, essa máscara ela é necessária para que você possa prosseguir, lembrando, só que eu preciso ser sincera depois com Deus, chorar quando for necessário, falar que eu estou triste quando estiver, gritar se for necessário, escrever que não está feliz, e aí depois vem a transformação, porque ela sempre vem. O Espírito Santo, ele sempre consola, porque ele gosta de coração sincero. Tá, aí eu pergunto, faço um questionamento da seguinte maneira: essa posição e essa máscara profissional que você disse que investe, que eu também acho que tem que ser, porque nem todo momento você tem condições até mesmo pelo profissionalismo, pela forma que você age, mas na sinceridade em outros momentos, por exemplo, dentro de casa, por exemplo, e com pessoas, familiares e com outras pessoas, às vezes essa necessidade não existe, mas existe uma curiosidade interessante, que nós precisamos sempre
desnudar realmente o nosso espírito, a nossa alma, de todo amor, de todo sentimento, de todo amor, de sentimento de amor realmente. E como diz hoje, eu ouvi o pastor dizendo a respeito de nem toda verdade deve ser dita, dependendo do momento. Não que ela não tenha que ser dita, mas dependendo do momento e a forma que vai ser dita, vai ser falada, né? Para que as pessoas possam entender no momento certo, não numa hora de discussão, numa hora de... porque não vai ficar meio que estranha a situação em si, né? Mas aí eu digo, eu vou mais longe ainda hoje, até no culto de missões hoje, que a gente foi aqui no litoral, e a gente teve assim, um pastor assim, colocou uma situação muito ampla. E eu, como eu digo, quando eu vou ao culto, eu vou para orar. Não vou pedir, não vou... vou agradecer somente e falar com Deus, falar com Cristo e realmente receber as bênçãos ali naquele momento. E foi assim muito forte mesmo, e muito lindo a situação. E digo para vocês, e nem por isso as coisas hoje deixaram de acontecer durante o dia, agora de noite, agora antes da live, e, enfim, mas são os acontecimentos. Mas ela fez uma colocação agora muito bem feita, muito bem colocada, porque o momento, às vezes, que a gente ora, a gente pede a Deus, a gente fala com Deus, a gente fala com Cristo, mas às vezes é necessário você ter como poderia dizer assim, uma capa de salvação para que você possa enfrentar outras pessoas que não estão na mesma condição de entendimento. Mas o acolhimento que você tem que fazer às pessoas tem que ser grande. Você acolher aquelas pessoas que não entendam para que possa realmente, né, fazer a diferença. E o que a gente tenha falado tanto nas lives aqui, hoje também o pastor falou hoje de manhã no culto, a respeito de você estar num local onde não existe nenhum cristão. Mas você foi colocado ali para você fazer a diferença, que é o caso dela nas aulas, que ela vem contando várias vezes a respeito, né? Então, essa é a diferença que faz, sabe, do amor em Cristo, da crença, da fé, sabe, do poder de Deus, do poder da unção, do poder das bênçãos do Espírito Santo, sabe? Quando você pede, você ora, você vai, você busca, ela vem. Não tem por onde ela vem, de alguma maneira ela vai vir. Pode não ser agora, daqui a pouco, amanhã, depois da manhã, do ano que vem, ela vai vir, de alguma maneira. É só você crer, acreditar que vai acontecer. Então, voltando no assunto da máscara, né? Eu lembro uma vez que, quando minha mãe faleceu, como ela tinha falecido em casa e a posição que nós encontramos ela no quarto, era uma posição de quem estava dormindo, sossegado, sem ter passado sufoco, nada disso, aquilo me acalmou. Então, eu não chorava, eu estava tranquila em relação à forma que ela morreu, estava em paz. Porém, dentro do meu coração, eu não vivi o luto, eu não chorei, eu não questionei a Deus o porquê que aconteceu. Para mim, foi assim, era a vontade de Deus e eu não poderia questionar. E por conta disso, vamos colocar dessa máscara que eu coloquei, porque eu não falei sinceramente o que eu estava sentindo, mostrando para Deus, o meu corpo falou por mim. Então ele começou a ter reações de descascar, o meu pé começou a sair um monte de coisa, né? Eu não lembro exatamente várias coisas que aconteceram no meu corpo. Até um dia que a minha irmã chamou o pastor para ir lá em casa falar com a gente, porque eu falava que por que eu não choro? Minhas irmãs choravam e eu não chorava, né? E o pastor perguntou, e aí, Rê, como que você tá? Não, pastor, tá tudo bem, tô em paz, né? O jeito que ela morreu, e contei a história. Ele falou, Regiane, mas você precisa ser sincera, falar, né? Daí, quando eu abri a boca, que eu comecei a falar, ali eu comecei a chorar. E ali eu realmente mostrei que, ali naquele momento, eu consegui viver o luto de chorar, de sentir o que realmente eu deveria colocar para fora. E aí, realmente, aquelas reações no corpo, porque eu já estava achando que eu ia morrer, que eu ia perder a perna, porque eu não estava da diabetes, que estava acontecendo coisas no meu corpo, né? Já tinha imaginado, colocado senha para poder deixar para minha filha e tudo mais, porque eu achava que qualquer hora eu ia partir também. Então, o meu corpo estava falando, estava mexendo com as minhas emoções, trazendo uma realidade que não existia. Então, por isso que eu tô falando. Então,
Uma das formas de você colocar para fora, se você não consegue, de ser sincero, é em oração. E se você não consegue orar porque a sua mente bagunça, você não consegue pensar direito, escreva, né? Mas coloque para fora de alguma forma. Então tem vários jeitos de conversar. Fale com alguém, fale com Deus em oração, escreva, né? Procure ajuda de um psicólogo se for necessário, ele vai saber como te conduzir nisso, mas você precisa colocar para fora, porque quando você carrega um peso muito grande de não conseguir falar, de guardar sentimentos, o rosto, né, transmite, o olhar transmite. Eu lembro que uma das lives que eu estava mal, do corpo físico, que eu estava passando mal, e eu ainda entrei para fazer a live, e não foi, eu estava passando mal e ainda tinha acabado de receber uma notícia de um acontecimento lá em São Paulo que me preocupou, e foi minutos antes da live, e ali eu não consegui transparecer que estava tudo bem, não consegui vestir a máscara de agora estamos falando na live. Ali meu rosto transmitiu, tanto que minha irmã assistiu a live e falou: Rê, o que aconteceu? Eu percebi no seu rosto que você não estava bem. Então tem momentos que as pessoas veem na gente que a gente não está bem. Por quê? Porque aquilo ainda não está limpo dentro da gente, a gente não conseguiu colocar para fora. Porque quando a gente consegue colocar para fora, mesmo que esteja doendo, mesmo que ainda não esteja resolvido, nosso coração está em paz, o nosso ser está em paz. E quando algo não está em paz, além de demonstrarmos com o nosso olhar, com o nosso corpo, é o que eu disse, o corpo fala e ele pode trazer em forma de doença, né? Tem tantas pessoas que perdem o cabelo, que começa a nascer um monte de coisa na pele, então a gente precisa tomar conta com isso. E não é falar brigando, gritando, eu sou sincera, eu falo mesmo, eu não guardo nada, não é nesse sentido que eu tô falando, mas coloque para fora, tente colocar. E se você não tem essa condição de colocar para fora, acha algum impedimento, escreva, ore, fale com Deus, mas isso tem que sair de dentro do seu coração para que haja essa limpeza. Pode ser que não aconteça no mesmo dia que aconteceu o problema? Pode, mas à noite, durante o dia, vai colocando na sua mente: preciso esquecer isso, preciso me limpar disso. Espírito Santo trabalha no meu coração, trabalha na minha mente para que eu esqueça. E com certeza, gente, um novo amanhecer vem e acalma. Eu tenho certeza, e eu falo isso com propriedade, porque acalma. Então, viva o seu momento de tristeza, mas viva também o momento de alegria. Eu tô pegando aqui a cachorra que ela tá pedindo cola, ela fica chorando. Então, a gente precisa colocar para fora os nossos sentimentos de alguma forma. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vivem, né, às vezes dentro de si, essa coisa que só fica dentro dela, ela não consegue colocar para fora, e aí vem as doenças. E aí digo para vocês assim, quando a gente fala, quando ela diz de ver e colocar a máscara, né, não é máscara de engano às pessoas, sabe? É aquela coisa tipo assim, de você também não transmitir infelicidade a todo momento, né? Porque a gente está fazendo uma live, então não é que a gente não é. Veja bem, não é que a gente não vive as infelicidades da vida, isso aí é natural para todos, não tem essa, você entendeu? então não, mas para ficar uma coisa mais leve, como a gente mesmo diz, né? Uma coisa mais leve, mais suave, para quem está assistindo, para quem está vendo, mas as dificuldades e a vida são iguais, tá? Igual de qualquer um que nós vivemos, né? Pessoal, foi muito legal hoje, porque foi assim, um tema abordado bem legal, e assim, a gente pede desculpas por ter demorado um pouco, pelo fato das complicações aqui do nosso meio que desconhecimento, né, digital. Mas assim, pessoal, amanhã, às 22 horas, tranquilamente, gostaríamos de agradecer, desejar uma noite abençoada a todos, uma semana maravilhosa, com grandes bênçãos, grandes realizações, que Deus vem, derrame assim todas as bênçãos possíveis e imagináveis. Espírito Santo, venha e, sabe, e traga assim coisas maravilhosas para vocês, sempre com Deus no coração, Cristo, sempre orando e pedindo a Cristo paz, saúde, harmonia, sabe, orientação, sabedoria e tranquilidade e muita responsabilidade no que fazemos. E do resto, sabe, paz familiar, e o resto, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe que pode ter certeza que Ele vai nos dar. Tá bem, pessoal? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.
Tchau, gente. Vim aqui para adorar, vim aqui para louvar ao Senhor.